Olá pessoal, estamos aqui mais uma vez com o nosso programa A Voz do Povo com Rogério Bernardo, diretamente do estúdio da TV Sudeste, canal 17, para que você possa nos acompanhar, sempre levando notícia que traz a você, na sua casa, o conforto, a oportunidade de estar informado com aquilo que acontece no nosso Espírito Santo, na nossa cidade local, em Guarapari, e também o que está acontecendo no Brasil e também no mundo. E aí, nós vamos começar hoje falando de uma situação que ocorreu muito, e tem sido muito noticiado, que é a morte de um homem, que como de certa forma intitulado, a morte de um homem negro lá nos Estados Unidos por uma equipe de policiais, supostamente após ele ter efetuado a compra de um cigarro, hipoteticamente com um valor supostamente falso. Foi abordado pela polícia local e em seguida imobilizado, mas aí de forma também com muito excesso. Após a imobilização, foi posto os joelhos sobre o pescoço dele e acabou por o asfixiar, Então teve morte por asfixiamento. E aí nós vemos que, em decorrência disso, gerou-se uma série de protestos, pelos Estados Unidos, uma série de protestos, não só os pacíficos, como também de forma vandalismo, depredaram uma série de imóveis, uma série de comércios locais e causou um mal muito grande, E isso daí tem sido constantemente noticiado, porque eram mais de 10 cidades, diversos estados, lá nos Estados Unidos, que estavam correndo uma onda de protesto muito grande. Porque, de certa forma, não dá para se admitir mais, em pleno século XXI, esse tipo de comportamento, que na verdade, medidas autoritárias. Nós queremos aí com isso dizer que a polícia não tenha que realizar o trabalho dela? Não, de forma alguma. A polícia tem que realizar o seu trabalho, ela precisa desempenhar a sua função, mas os excessos eles precisam ser contidos. Se não houvesse o excesso, certamente haveria uma vida que teria sido preservada e não haveria esse tipo de coisa, essa reação por parte da população, porque a população ficou inflamada, porque foi um baita ato de injustiça. Não estamos com isso dizendo que todos os policiais, eles retratam o perfil daquele que inclusive está preso e se submeterá a um julgamento, embora lá a tese é de homicídio culposo, que não tem intenção de matar, mas aí na verdade diante do socorro e da pessoa pedindo, falando que não estava respirando, então na verdade o ato de manutenção eu já entendo que houve um dolo. Então na verdade, ao meu ver, ele deveria responder sim, por homicídio qualificado, que impossibilitou os meios de defesa da vítima. E estava diante de vários policiais. Então, na verdade, ao meu entender, é um homicídio qualificado, doloso qualificado, e que deveria ter a repressão. E também aqueles que tinham o dever de impedir, que eram os amigos, são coautores na participação. Então, são partícipes desse ato. Então, salvo melhor juízo, esse é o meu entendimento, que é a classificação diante do fator circunstancial e daquilo que está sendo noticiado e das filmagens. Não pode se dizer apenas que tratava-se de uma situação hipoteticamente dolosa. Mas aí, como é uma legislação de outro país, então a gente respeita, o posicionamento de alguns. Também tem, de certa forma, a penalidade um pouco mais dura, mas, ao meu sentir, tratou-se realmente de uma questão qualificadora, porque foi o meio que impossibilitou a defesa da vítima. Ora, se o asfixiou, impossibilitou ele de reação.
E aí nós vimos também aqui no Brasil uma série de ondas de protesto que foi desencadeado, notadamente no Rio de Janeiro, alguns atos de vandalismo, né? É porque às vezes a gente vê que no país, né, tem muitos movimentos que se espelham, né, em atitudes ou fatores que aconteceram nesse período, né? Então, nós vimos uma série de reações, até mesmo em função daquele jovem que morreu no Rio, né, que foi vítima também de bala perdida, né, por ingerência dos policiais que ali estavam e que atiraram de qualquer forma, né, sobre aquele local, aquela casa. Então são situações que de fato acontecem e nós precisamos estar atentos também a isso que acontece, né, no exterior, né, no mundo, e também o que está acontecendo aqui no Brasil. E nós vemos que aqui no Brasil também o ânimo ele estava um pouco exaltado, que era aquela questão que a gente sempre fala aqui, né, da independência dos poderes, que eles têm que ser independentes, mas harmônicos entre si. E aí nós vimos uma série de ataques, né, que ocorreram durante essa semana, em manifestações também, pró-Bolsonaro e também outros pró-democracia. Então, uma série de manifestações. Inclusive, né, o nosso presidente, aqui estuda a produção, nosso presidente, ele até mesmo montou no cavalo, né? Andou montado lá na cavalaria, diante do Planalto. Então, mostrando que ainda está com disposição, está jovem, conseguiu montar no cavalo. Não podemos dizer que a gente tem um presidente que não seja jovial, que tenha disposição, né? Mas há quem interpreta esse ato como movimento de independência, né? Remontou-se a períodos passados, né? De grito de independência. Há uma série de coisas também. A visita dele em alguns locais das bases, instalações das Forças Armadas, né? E após uma série de críticas, aí nós vemos que realmente, né, os poderes que são independentes começaram a se harmonizar, né? Começou um clima maior de animosidade. A gente vê, por exemplo, que o ministro Celso de Mello já arquivou aquele processo, né, do pedido do celular, que queria, né, da possibilidade de confiscar o celular, de apreender o celular do presidente da República, né, que já mencionamos aqui em outros programas passados. Então, pelo menos já houve arquivamento disso. Então isso daí, claro que esfria um pouco a temperatura, né, baixa um pouco a temperatura dos ânimos daquilo que está acontecendo lá no Congresso Nacional. E aliados a isso, né, uma série de outras reações que tem acontecido. O próprio ministro da Corte, Gilmar Mendes, fala que é um momento realmente de equilíbrio, de ponderação, porque realmente os ânimos estavam muito agitados. Então eu acho que houve uma série de conversas, de movimentos, de interlocutores que conseguiram acalmar um pouco os ânimos lá nos poderes. Não é isso? Na corte do Poder Judiciário e também cá no caso no Planalto, né? E o Congresso também está de certa forma um pouco mais pacífico, porque realmente é um momento de união, né? Então não pode ficar havendo essa briga, né? Porque os poderes são poderes da República, e a República Federativa ela é constituída por esses poderes: Executivo, Legislativo e Judiciário. Então o poder, observem bem, é da República, não é o poder do homem. Então os homens ali, eles estão como apenas atores no exercício do poder da República. E é isso que precisam entender, tá? E aí, nós falando nesse aspecto, nós vimos, por exemplo, que hoje a posse, né, do novo ministro do Tribunal Superior Eleitoral, Alexandre, sim, o ministro Alexandre de Moraes, que tem sido, né, objeto de muita polêmica por conta das suas decisões, daquilo que acontece, que tem acontecido lá no Supremo, algumas decisões, e hoje ele toma posse como ministro do
Tribunal Superior Eleitoral, né? Então ocupará mais uma vaga naquela cadeira. Eu espero que Deus o abençoe e que ele possa, né, com os mecanismos adequados de instrumentalização da justiça, fazer com que seja mais grande, que engrandeça mais ainda o TSE, assim como os outros ministros, né, que lá fazem e desempenham de forma tão responsável, tão bom, o papel junto àquela Corte de Justiça Eleitoral. Então, né, que Deus o ilumine, ministro Alexandre de Moraes, né, inclusive falamos que os ânimos se acalmaram um pouco, porque hoje, além a posse por videoconferência, mas além dos ministros da Corte que irão acompanhar a solenidade, também o próprio presidente da República, né, o Jair Messias Bolsonaro, estará acompanhando, e alguns ministros também do Planalto estarão acompanhando o ato de posse do ministro Alexandre de Moraes no Tribunal Superior Eleitoral. Então, nesse momento de apreensão, né, que as coisas estavam caminhando de uma forma muito estranha, né, vimos um momento de trégua lá na Praça dos Três Poderes. E espero que essa paz reine, que essa paz permaneça, porque nesse período de pandemias do coronavírus, tudo que queremos é que tenha muita paz, muita harmonia, porque o nosso Brasil precisa disso, as famílias precisam disso, né? E os nossos representantes no Legislativo e no Executivo precisam entender isso, né? E trabalhar um pouco mais para a população nesse momento delicado que vivemos. E a Corte Suprema também, né? Uma interpretação imparcial e literal da lei, né? Somente no exercício e no mais nobre ato do seu mistério. É tudo que esperamos. Nós vamos para um breve intervalo comercial e voltamos já. Contamos com você. É um minutinho só, tá? E nós, na volta do intervalo comercial, né, nós iremos trazer para você notícias relacionadas aqui ao Estado do Espírito Santo. Aquilo que tem acontecido aqui no Estado do Espírito Santo. Rapidamente, né, nós vamos e, como falamos com você, é um minuto só.